Bom dia para todos. Eu não sei se vocês vão assistir a minha aula de manhã, de tarde ou de noite, mas o dia tem 24 horas. Então, bom dia, seja de dia, seja de tarde, seja de noite, que vocês tenham muita alegria. E não se esqueçam, eu sempre falo isso, quer dizer, deveria falar isso no final, mas me esqueço de dar um like, apertar lá o joinha. Então, e também um detalhe importante, que a nossa instituição vive com o seu apoio. Então não se esqueça do seu apoio, que essa é a parte principal. Nossa Parashá nos conta sobre Yaakov e Esav. A Parashá continua contando. Agora a estrelinha nessa semana é Yaakov. Yaakov me Beersheva ve'elech Harana. Yaakov, ele saiu de Beersheva, a Torá nos conta, e ele foi para Haran. Tem algumas coisas aqui a mais. A gente sabia que ele estava em Beersheva. Por que a Torá vem nos contar que ele saiu de Beersheva? Ele saiu de onde? Ele morava em Beersheva, ele morava com os pais dele. E ele foi para Haran. O Rashi explica, isso o Zohar explica da mesma maneira, que isso que está escrito, que Yaakov saiu de Beersheva, quando um tzadik sai da cidade, sai o brilho da cidade, sai a luz da cidade, sai a alegria que tinha nessa cidade, desaparece. A cidade morre um pouquinho. Então, esse detalhe, isso que está escrito, Yaakov saiu de Beersheva, para nos ensinar isso. Que quando um tzadik sai da cidade, essa cidade tem uma recaída. Outra coisa muito importante, o pai do Yaakov, Yitzhak, ele pediu para Yaakov ir para Haran para se casar, para encontrar uma esposa. A mãe do Yaakov, a Rivka, pediu para Yaakov ir para Haran para fugir do Esav, porque o Esav queria matar o Yaakov. O Esav queria assassinar o Yaakov. Por que Esav queria assassinar o Yaakov? Não era só o motivo pelo ódio que ele tinha. É uma coisa simples. Ele vendeu a primogenitura dele. O Yaakov recebeu o brachá do Esav. O Esav, ele tinha uma ideia maluca, que o Yaakov morrendo, ele volta a ser a pessoa mais importante da família. Ele se torna o terceiro patriarca do povo judeu. Enquanto Yaakov estava vivo, isso não poderia acontecer. Graças a Deus não aconteceu. Mas o Esav estava nessa esperança, que ele, por um lado, ele tinha ele sabia que ele assassinando Yaakov, o pai vai ficar muito triste. Então ele falou que ele vai esperar o pai falecer para assassinar o Yaakov, e o pai não vai ver. E nesse meio tempo ele não conseguiu se controlar também. Então ele falou, pelo menos ele manda o filho dele, o Elipaz, para assassinar o Yaakov. Aí ele vai estar lá do lado do pai, vão ouvir que o Yaakov morreu, e o pai vai ver que não era ele, porque o pai estava com ele. Tinha esse jeitinho também. Ele mandou o Elipaz atrás do Yaakov, deu uma ordem para o Elipaz para assassinar o Yaakov. E daquelas ordens de Esav, quer dizer, ou faz ou morre. E Elipaz perseguiu o Yaakov, se encontrou com o Yaakov e falou para o Yaakov, olha, eu estou num problema. O que eu vou fazer? O meu pai me mandou te assassinar. E ele tem os motivos dele, e ele justifica que isso é uma coisa justa para ele. Agora eu sei que você é um tzadik, eu não quero te assassinar, mas o que eu faço em relação ao meu pai? O Yaakov poderia ter falado para ele qualquer coisa, poderia ter falado, olha, foge, vem comigo para Haran, muda de lugar. Mas o que ele falou para ele? Faz uma coisa inteligente. Ele falou assim,
pela Torá, um pobre, ele é tão importante quanto um morto. Da mesma maneira que ninguém está precisando de atenção do morto, porque sabe que o morto é um morto, coitado, o que adianta a atenção dele? Então o pobre também. O pobre, ele quer reconhecimento, ele quer atenção, e as pessoas não precisam do reconhecimento do pobre, não precisam da atenção do pobre. Então Jacob falou, pega o meu dinheiro, agora eu vou ficar pobre. E você explica para o seu pai que, olha, nós somos a família do Isaac. Pergunta para o Isaac se isso não está certo. Quer dizer, o pobre é tão importante quanto o morto. Então, é considerado que você me matou. O Elifaz aceitou isso. Quer dizer, também para ele ia ser muito difícil explicar isso para Esav. Mas pelo menos ele tinha um argumento. É claro que o Esav ia ficar bravo, mas pelo menos se o Esav quisesse fazer vista grossa para o filho dele, ele tem um argumento honesto que o Jacob deu. Então esse argumento foi melhor do que falar para ele fugir para algum lugar, que aí o Esav ia ficar bravo, ia mandar outra pessoa para matar ele, vai saber o que esse Esav, tudo que ocorria na cabeça dele, a gente não sabe. Então Jacob ele deu a melhor solução para os dois. Jacob chega em Haran, na Síria, o lugar dos Dinim, das Gvorot. Jacob ele vê que a Rachel, a filha do Laban, ela vem com os carneirinhos, ela vem com o rebanho. E então a primeira coisa que ele vê lá, que o Laban mandou a filha, porque não tem quem faça isso. Quer dizer, a pessoa nunca mandaria a filha dele, colocaria a filha dele num risco tão grande, dela ser uma pastora de ovelhas, dela brigar lá com os pastores, quem vai dar água para os carneirinhos. O Laban não colocaria a filha dele num risco desses, se ele tivesse outra solução. Então Jacob, nessa hora, ele entendeu, vamos dizer assim no português claro, ele entendeu a necessidade do cliente. Ele falou, agora eu já tenho o que argumentar, eu estou sem dinheiro, meu dinheiro eu dei para ele faz. O escravo do meu pai, o Eliezer, veio para cá com 10 camelos cheios de presentes e com um atestado de que Abraão deu toda a herança dele para Isaac. E dinheiro que meu pai me deu, tive que dar para ele faz. Então agora eu tenho esse argumento, pelo menos eu sei que ele precisa de um pastor. Jacob não tinha a mínima ideia do que é ser um pastor de ovelhas. Ele estudou na Yeshiva de Shem, ele estudou na Yeshiva de Ever. O caçador na casa dele era o Esav. O Jacob, ele estudava a Torá, ele sabia fazer comida, mas quem sabia entender de animais na família dele era o Esav. Então Jacob vai entrar num negócio que ele não tem a mínima noção. Ele se encontra com Lavan revista ele, dá um abraço de cima para baixo para ver quanto ele trouxe de dinheiro. O Lavan imagina o escravo da família, ela trouxe 10 camelos, e esse aí chega sem nada, não pode ser. Esse é o próprio patrão, chega sem nada, não pode ser uma coisa dessas. Então o Lavan dá um beijo nele, pega na bochecha dele para ver se não tem uma pedra preciosa. Eu não sei como ele fez lá, deu um beijo do lado, apertou com o dedo do outro, para ver, apertou com a boca do lado, com o dedo do outro, para ver, não pode ser que ele não tem nada, pelo menos algum diamante que vale milhões, no lugar dos 10 camelos. E no fim o Laban viu que Jacob veio sem nada mesmo. Ele se espantou. E ele hospedou Jacob por 30 dias. E o Jacob, nesse meio tempo, trabalhou lá, não tinha a mínima noção do que ia ser um pastor de ovelhas, mas começou a trabalhar com Laban. Ele levou as ovelhas no lugar da Rachel. Para o Laban já era um alívio. Depois de 30 dias, o Laban fala para ele, agora vamos fazer para você um salário, eu não quero que você trabalhe de graça.
Na verdade, ele queria que o Yaakov trabalhasse de graça. Ele queria que o Yaakov falasse, não, que é isso? Eu estou hospedado aqui, então eu tenho que fazer alguma coisa, também tenho que ajudar em alguma coisa. Mas o Yaakov, ele falou, olha, eu estou vendo que você precisa de um pastor de ovelhas. Eu estou disposto a trabalhar 7 anos para que você me deixe casar com a Rachel, a sua filha pequena. Rachel Betcha Ketana. Ele especificou de um jeito que não teria como fazer diferente. Rachel, o Lavan podia trazer uma mulher lá do mercado de escravos e dar um nome para ela de Rachel. Por isso ele falou, Betcha, sua filha, que não tem como comprar uma filha no mercado de escravos, comprar a própria filha, então ele poderia ainda dar a Leá. Eu poderia trocar o nome da Leá para Rachel. Então o Yaakov falou, Ktana, ou seja, Rachel, sua filha pequena, não tem como trocar por outra. Não tem como dar para ele a Leá no lugar da Rachel. E por trás do casamento do Yaakov tem segredos muito profundos. O que aconteceu? O Laban topou. Yaakov trabalhou 7 anos. A primeira pergunta é, por que ele jogou já um preço tão grande, o Yaakov? Diz o Rav Moshe Weber, a resposta para isso é simples. Se Yaakov começasse com um preço muito pequeno, sendo que Laban, ele é o cara mais esperto do mundo, o Laban iria começar a barganha. O Yaakov ia falar, olha, eu vou trabalhar mais um mês, você me deixa casar com a sua filha? O Laban ia falar, não, então eu trabalho 50 anos. E aí, afinal das contas, o Yaakov ia ter que trabalhar muito mais do que 7 anos. Na hora que ele chegasse no acordo, o Laban era tão esperto que o acordo iria ser para o bem do Laban. Aí, por causa disso, o Yaakov já jogou um preço grande, falou, olha, eu trabalho 7 anos, o Laban perdeu o equilíbrio. O Laban falou, uau, tanto assim? Então, claro que sim. O Yaakov, diz o Zohar, ele jogou esse argumento porque ele sabia, ele era a retificação da alma do Adam Arishon, o Yaakov, do nível Neshama, o nível mais alto que a alma pode estar neste mundo aqui, nível Neshama do Adam Arishon. E o que esse nível Neshama tinha se corrompido, tinha sido corrompido porque o Adam Arishon, depois que a Havá deu para ele comer fruta proibida, ele brigou com a Havá, ele viu que não deu nada certo lá, ele não virou Deus e não, tudo que a cobra prometeu nada aconteceu, e muito pelo contrário, eles perderam o que eles tinham, não ganharam nada, ainda perderam o que eles tinham. O Adam, ele culpou a Havá, então ele brigou com a Havá, ele não quis mais dormir com ela 130 anos. Ele misturou aqui, ele levou no pessoal todo esse negócio. Nesses 130 anos, tinham 2 demônias. Uma era a esposa do anjo da morte, ela é chamada de Li. O nome é maior do que isso, mas a gente fala só a inicial para não atrair a coisa ruim. E essa, vamos chamar ela de L, que o nome dela começa com a letra L. Então, essa L, ela era considerada como se fosse uma mulher casada. Ela era a esposa do anjo da morte, era o aspecto feminino do anjo da morte. E ela se materializava, ela tinha relação com ele em forma material, só que ela engravidava demônios. E tinha outra que era a Nar, vamos chamar ela de Nar, o nome é maior do que isso, também é outra demônia, também na mesma categoria, só que a Eli era maior, né? O Adam Arishon se relacionou com elas 130 anos. Imagina, o cara está lá vivendo maritalmente com 2 demônias, tudo que não dá nem para imaginar elas faziam com ele, e a alma dele ia se impurificando, o nível mais elevado da alma dele ia se impurificando por causa disso, ia se corrompendo, até que chegou a hora,
depois de 130 anos, ele parou de se relacionar com elas, ele voltou para Rabá, mas o que ele tinha estragado na alma dele, ele já tinha estragado. Então chegou agora a hora de retificar. Para retificar isso, Jacob ele tinha que sofrer só por causa de assuntos de família. Então ele sofreu com Esav na barriga da mãe, ele sofreu com Esav depois que eles nasceram, ele sofreu que o pai gostava de Esav, o pai era Gvura, a mãe era uma Gvura mais fraca, o Esav era Gvura e ele era o único, o Jacob na família, que ele era Tiferet é mais do que Chesed. Então ele não tinha nada a ver com a família dele, assim, olhavam para ele dentro da família como alguma coisa estranha, assim, como aconteceu de nascer alguém assim nessa família. E ele sofreu que o pai não gostava dele, a mãe fez ele enganar o pai, para o próprio bem dele, mas ele não queria enganar o pai. Agora ele chega em Haran, ele vai se encontrar agora com duas mulheres, então agora vai ser o pico da coisa. O tio já tenta enganar ele, quer dizer, tudo dentro da família, por causa que ele vem consertar relações maritais entre o Adão e as duas demônias, ele sofre com a família. Então ele faz essa proposta de trabalhar 7 anos, ele trabalha 7 anos, e depois de 7 anos, que agora que ele trabalhou 7 anos como pastor, ele viu que deu certo, ele já aprendeu, ele já ficou experto no negócio, ficou perito no assunto, quer dizer, deu certo esse negócio com ele. O Laban não foi à falência por ter colocado o Jacob, que só estudava Torá, de pastor de ovelha, muito pelo contrário. Então fizeram um grande casamento e o Laban deve ter contado para todos os amigos íntimos dele que olha como eu vou enganar esse trouxa. Ele trabalhou 7 anos para se casar com a Rachel e agora ele vai se casar com a Leá. A Leá era filha problemática, o tempo todo ela estava chorando e o Laban queria se livrar do abacaxi. Então ele falou, agora está vendo esse trouxa, trabalhou 7 anos com maior dedicação e empenho, o cara muito ingênuo, agora no lugar de se casar com a Rachel, vai se casar com a Leá. Fez o casamento, a noiva ia com a burca e os olhos eram iguais das duas irmãs, não sei exatamente como ele não reconheceu ela, mas afinal das contas ele se casa com a Leá. No outro dia de manhã ele vai para o Laban, ele fala, como você me enganou? Aí o Laban fala para ele, então daqui a uma semana se casa com a Rachel, depois você trabalha mais 7 anos, então já te dou ela antecipado. O que aconteceu? O Lavan achou que ele fez um bom negócio, ele achou que ele se livrou da Leá, se livrou do abacaxi, e na verdade ele fez o pior negócio da vida dele. Por quê? Da Leá saiu a tribo de Levi, que da tribo de Levi saíram os Kohanim, quer dizer, os sacerdotes do nosso povo saíram da Leá. Da Leá sai a tribo de Eudá, que da tribo de Eudá sai o Mashiach, sai o rei Davi, o Mashiach. Quer dizer, o principal do nosso povo, hoje nós somos judeus por causa daquela tribo de Eudá, o principal do nosso povo saiu da Leá. Então, na hora que o Laban empurrou Leá para Jacob, ele achou que ele estava fazendo um bom negócio, mas ao contrário, ele deu para Jacob o principal. Ele deu, vamos dizer, as melhores tribos. Ele deu agora o Cohen, o Levi, Shevet Yehudá, Issachar e Zvulun, o Issachar, que eram grandes estudiosos da Torá. Quer dizer, na verdade ele achou que estava fazendo um bom negócio, mas lá de cima Hashem estava rindo dele mais do que ele estava rindo dos outros. Então, continuação, Jacob vê que divina providência, ele se casou com a Leá, então algum motivo lá de cima deve ter. E a gente vê também que isso tem a ver com o negócio da cobra, que a cobra tirou as bênçãos do homem por meio de trapaça. A Leá tinha que se casar com Esav.
E agora ela vai para o Yaakov por meio da trapaça do Lavan. E ela tem um potencial maior do que a Rachel, como a gente viu. O Cohen é Cohen por causa da Leá, o Levi é Levi por causa da Leá, a gente é judeu por causa da Leá, o Mashiach vai chegar da Leá. Então, Yaakov se casou com a Leá. Agora, Yaakov, uma semana depois, ele se casa também com a Rachel e ele trabalha mais 7 anos. Depois de 7 anos, o Lavan vem propor para ele uma continuação no trabalho e o Lavan usa uma linguagem Nekevá et maskortecha. Então, Nekevá et maskortecha é uma linguagem tipo, vamos determinar o seu salário, mas essa palavra Nekevá é traduzida também como mulher, como fêmea. Tem Zahar e Nekevá, macho e fêmea. Então, diz o Zohar que o Lavan ele propôs para o Yaakov, ele falou: Yaakov, eu sei que você é um cara que gosta de mulheres, então você trabalhou 7 anos por Rachel, te dei Leá, você não devolveu a Leá, você ficou com ela, então aí te dei a Rachel, uma semana depois você trabalhou mais 7 anos pela Rachel, agora me fala, eu sei que o seu negócio é mulher, agora me fala que mulher você quer, eu mato o marido, te trago ela, qual mulher que você escolher da cidade, me fala quanto tempo mais você quer trabalhar, por qual mulher você vai trabalhar, agora eu te arranjo qualquer mulher, me fala qualquer idade, qualquer nível social, cultural, não sei, o que você escolher, eu sei que você gosta disso. O Yaakov falou: desculpa, muito pelo contrário. O Yaakov sabia, o Lavan tentava enganar ele, o Yaakov sabia que a intenção do Lavan, tipo, o Yaakov sentiu que o cliente tem uma necessidade, sentiu que o Lavan mandou a filha porque não tinha filho. Então o Lavan precisava de um pastor. Agora o Lavan da mesma maneira, ele falou: Yaakov se casou com a Leá, se casou com a Rachel, então ele gosta de mulher. Mas o Yaakov falou para ele: desculpa, você está totalmente errado em relação a mim. O Yaakov falou para ele: eu vou fazer um negócio agora, vou fazer meu próprio negócio, vou trabalhar de pastor, vou fazer o meu próprio rebanho. Aí pergunta Zohar, como Yaakov sabia que ia dar certo? Novamente, Yaakov estudou na Yeshiva de Shem, ele estudou na Yeshiva de Ever, ele vai fazer um próprio negócio de ovelhas. Então, como ele sabia que ia dar certo, diz o Zohar que assim, a pessoa quando faz um negócio, o negócio começa a dar certo, isso é um sinal de que vai continuar dando certo. Então, se ele trabalhou primeiro um mês com o Lavan e deu certo, aí ele trabalhou 7 anos, deu certo, trabalhou mais 7 anos, deu certo também. Então isso é um sinal que se ele trabalhar depois também em circunstâncias, em condições piores, também vai dar certo. Esse que é o negócio. Por que, diz o Zohar? Porque o mazal dele, ele viu um sinal lá de cima que o mazal dele está nisso. Ou seja, tá bom, ele trabalhava para o Lavan, as condições eram muito boas. Ele vai trabalhar para si próprio, as condições não vão ser boas. Mas ele sabe que o mazal dele está nesse assunto. Por ele ter tido sucesso nesse negócio quando as condições estavam boas, ele vai ter sucesso também quando as condições não estão boas. Então, a pergunta que está por trás de tudo isso, por que lá de cima a Hashem não poderia ter feito de outra maneira? Por que o Yaakov, ele precisava chegar lá sem dinheiro em Haran? Aí diz o Arizal, por causa que ele era a retificação do Adam Arishon, então ele tinha que sofrer por causa das mulheres. Aí ele sofreu 7 anos para se casar com a Rachel, e depois casou com a Leá e casou com a Rachel uma semana depois, mas aí sofreu mais 7 anos depois disso. Mas ele ficou com as duas. Então, quer dizer, o trabalho que ele tinha que trabalhar é porque ele tinha que sofrer para retificar os prazeres que o Adam Arishon teve com as duas demônias. Mas o negócio dos carneirinhos é muito estranho, porque a gente vai ver que o nosso patriarca Abraão,
ele abriu uma tenda para 4 lados, no deserto perto de Sodoma e Gomorra, e ele sabia que as pessoas que vão vir, vão passar por esse lugar no deserto, eles vão estar com muita fome e muita sede, e ele dava tudo de graça. É importante que a pessoa aprendesse a fazer uma brachá. Então, como pode ser que Yitzhak e Yaakov estão o tempo todo ocupados com carneirinhos, ovelhinhas, bodinhos, cabrinhas? E a resposta para isso é simples. Diz o Arizal, o povo de Israel no Egito, eles eram reencarnação da geração das almas divinas, que eram a geração que causou o dilúvio, mas morreu feliz antes do dilúvio. Eles eram reencarnação da geração que fez a Torre de Babel e não recebeu castigo nenhum. Eles eram reencarnação da geração que fez todas as atrocidades em Sodoma e Gomorra e morreu feliz antes de Sodoma e Gomorra ser destruído. E agora, depois disso, eles vão nascer como o povo de Israel no Egito. Só que, na ordem das reencarnações, depois que a pessoa se reencarna 3 vezes como gente, agora a próxima etapa é animal, para retificar o que ele fez de errado como gente. Quer dizer, se ele teve 3 reencarnações como pessoa, como gente, e em cada uma ele fez pior, e em nenhuma delas ele se arrependeu de tudo que ele fez, então agora, continuação, ele se reencarna como animal. Depois disso como vegetal, depois disso como mineral, até ele sofrer tudo que ele fez de errado como gente. Então Avraham Avinu sabia disso. Por isso, na hora que Hashem queria destruir Sodoma, Avraham Avinu já sabia que Sodoma e Gomorra eram essa última reencarnação. E daqui para frente eles vão virar animais, vegetais, minerais. Então Avraham, ele pediu para Hashem não destruir Sodoma e Gomorra, porque ele queria fazer um trabalho de teshuvá com eles. Ele queria aproximar eles de Deus, queria ensinar para eles a rezarem para Deus, a pararem de fazer coisas ruins. O que aconteceu na prática, um dia Hashem fez com Abraão, isso era bem antes da história de Sodoma e Gomorra, Hashem fez para Abraão uma Brit Ben Abtarim. Eles fizeram um pacto como os reis antigos faziam um acordo, que aí nesse acordo eles partiam animais em 2 partes e os reis passavam no meio para afirmar o acordo. Hashem fez com Abraão um acordo desses, como os reis antigos faziam um com o outro. E nesse acordo Hashem fez com que Abraão adormecesse profundamente. E quando Abraão adormeceu, Hashem falou para ele: saiba que os seus descendentes eles vão ser afligidos numa terra estranha, vão afligir eles por 400 anos. E a gente não vê que Abraão levanta e começa uma reza e fala: Hashem, agora que você me revelou isso, você deve ter um bom motivo, e o motivo é para mim rezar, para mim te pedir para não fazer isso, para mim te pedir para eles não serem escravos nessa terra estranha. Mas nada disso. Abraão acordou feliz. Ele teve uma revelação divina muito grande, ele estava muito contente. Então, o que ele estava contente? Ao contrário, devia estar sofrendo. Os filhos dele vão ser afligidos numa terra estranha 400 anos. Abraão estava contente porque ele sabia que aqui se trata essas almas divinas que vão ser os descendentes dele. Eles são as almas que viveram na época do dilúvio, fizeram tudo de ruim, causaram o dilúvio e morreram felizes antes do dilúvio e deixaram uma grande herança para os filhos. E depois eles voltaram para fazer teshuvá, e no lugar de fazer teshuvá, eles fizeram a Torre de Babel, falaram: olha, fomos para o céu e não tem Deus, pode matar, pode roubar, ninguém vai cobrar de você nada depois. Depois eles foram Sodoma e Gomorra
Então a próxima etapa, eles teriam que ser animal, vegetal, mineral. E Hashem fala para ele: seus filhos vão ser escravos numa terra estranha, vão ser afligidos numa terra estranha. Então Abraão está vendo que eles vão voltar a ser gente. Ele ficou muito feliz, que ele não quer estragar. Melhor do que isso, melhor estraga. No lugar deles se tornarem vegetais, minerais, eles vão ser afligidos numa terra estranha, então eles vão ser pessoas. Então por causa disso, Abraão estava feliz. Pensou que alguém comunica a eles uma coisa que ele não quer, ele não gosta. Uma pessoa como Abraão iria acordar no outro dia e falar: Hashem não faz isso. O fato dele ter ficado quieto, isso quer dizer que ele estava muito feliz com o que Hashem decidiu por causa desse motivo. Então Hashem deu para ele um desconto, que o povo de Israel não vai ser vegetal, não vai ser mineral, mas animais sim. Eles vão ter que passar por uma retificaçãozinha, e depois que a Sodoma e Gomorra foi destruída, essas almas divinas se encarnam nos carneirinhos e nas ovelhinhas. E aí nossos dois patriarcas, o Yitzhak e Yaakov, todo o trabalho deles são animais. Você não vai ver que Yitzhak ou Yaakov abriram uma tenda no deserto e começaram a ensinar pessoas a Torá. O negócio deles lá era abrir poços de água e dar para o rebanho beber. O negócio deles era animais. Por quê? Porque aquelas almas divinas, naquelas duas gerações, elas estavam naqueles animais. Então, se o Labão conseguia sacrificar um carneirinho para a idolatria, ele conseguia rebaixar uma alma dessas. Se o Yaakov conseguia, o carneirinho que ia para o Yaakov, ele subia. O carneirinho que ia para o Labão descia. Por isso que os dois estavam brigando lá o tempo todo, aonde vão nascer mais carneirinhos. Então, na prática, como a gente viu, Yaakov ele se tornou depois um pastor para o próprio negócio, porque lá de cima ele tinha que aproximar, ele tinha que levar essas almas, e o fato daqueles carneirinhos serem dele, e isso já era uma elevação para os carneirinhos. Tudo que pertence a um tzadik já está num pacote que é daqui para cima, já está sendo usado para o bem. E então, continuação. Yaakov ele vive com Lavan, depois ele faz o negócio próprio dele, 3 dias de viagem entre um e outro, e Lavan começa a mudar os salários do Yaakov. E então eles começam a discutir se os carneirinhos, as ovelhinhas, os bodes, as cabras, vão nascer com manchas pretas, manchas maiores, manchas menores, se eles vão ser manchadinhos, pintadinhos, não sei como se fala isso em português, acudim, necudim, brudim. E na prática o Yaakov ele pega umas estacas, ele descasca as estacas e coloca na frente dos animais, para os animais verem, para os bodes, para as cabras verem aquelas estacas e os filhos nascerem com aquele tipo de manchinhas. Fora o pshat, que isso até nossos sábios contam que uma vez precisava de uma vaca vermelha e colocaram uma tinta vermelha na frente da vaca na hora que ela estava com o boi, e a filha dela nasceu totalmente vermelha. Então, para o pshat, que isso tem alguma influência, mas a gente vai se aprofundar mais nisso. Nós vamos chegar aqui lá em cima, tudo que tem aqui embaixo desce lá de cima. Para você ter alguma coisa, isso passou por uma luta, assim, por um desencadeamento muito grande até chegar aqui embaixo. Então lá em cima, acima de Atzilut, tem o mundo do Shvirat HaKelim, tem o mundo do Vrodim, Nekudim, Akudim. E Yaakov, na hora que ele colocou aqueles maklot, aqueles bastões, ele fez uma conexão
com aqueles mundos lá em cima. Isso é o lado profundo da coisa. Agora mais um detalhe, só para a gente terminar. Quando nós falamos sobre Rachel e Leá, a gente está falando aqui sobre dois mundos, um mundo revelado e um mundo oculto. Nesse mundo oculto, as coisas são mais intensas, o lucro dele é maior. Então, quando a gente fala sobre Leá, a gente está falando tudo que aconteceu com Leá era tudo um mundo oculto. Ou seja, a Leá tinha que se casar com Esav, e ela se casou com Yaakov de uma maneira assim bem coisas assim de o que está por trás dos bastidores. Ela não tinha motivo para casar com Yaakov. Yaakov queria alguém como ele, e ela era como Esav. O Yaakov, na hora que viu ela, o trauma dele lá do irmão subiu a cabeça, quer dizer, ele viu ela, ele já sentiu arrepio, e ela estava sempre chorando que ela não queria se casar com Esav. De qualquer maneira, o Hashem fez não só com que ela se casasse com ele, mas que dela saíssem as tribos principais, e ela fosse enterrada com ele no Meret HaMachpelah. E a gente vai ver uma coisa interessante, o que tem aqui por trás dos bastidores, que a Leá, ela fala, olha, Hashem viu que eu sou odiada e por isso me deu agora mais um filho. Ou seja, o que ela está revelando para a gente é que existe uma coisa assim, que a gente acha que, olha, eu não tive sorte. Ela podia falar, eu não tive sorte, podia falar, olha, minha irmã teve sorte que ela tem um marido que ama ela, e eu não tenho sorte que esse mesmo marido que ama minha irmã me odeia. Quer dizer, não chegava a odiar, mas não tinha aquele amor que ele tinha pela Rachel, ele não tinha por ela. Mas o que ela fala, ela não usa essa expressão, ela fala, Hashem viu que eu sou odiada, e por isso Hashem me deu mais um filho. E elas, todas as matriarcas, elas sabiam que elas tinham que construir o povo judeu. O trabalho delas era construir o povo judeu, e por causa disso todo o negócio delas era ter um filho. E na hora que a Leá fala, Hashem viu que eu sou odiada, e por causa disso me deu mais um filho, ela está dizendo que Hashem me deu o objetivo final já. Por causa que eu não sou amada tanto quanto a minha irmã, Hashem já me deu o objetivo final, que todas nós estamos lutando para trazer esses filhos, e ela está tendo muito sucesso nisso. Por quê? Porque a Hashem está vendo que ela está sofrendo, então para compensar o que ela está sofrendo, a Hashem deu para ela os filhos, que era o objetivo principal de todas as mulheres lá. Então o que a gente aprende daqui é uma coisa incrível, que a gente acha, de vez em quando a gente acha que nós estamos perdendo, mas ao contrário, tudo que você perde de um lado, você ganha de outro. Ou seja, quando aparentemente você poderia estar ganhando, você está perdendo, então quer dizer que junto com isso, a Hashem já está te dando uma coisa melhor. Quer dizer, você está olhando para o que você está perdendo, mas nessa hora a Hashem está te dando uma coisa melhor. Você está ganhando uma coisa que vale muito mais a pena. Esse é o raciocínio básico nesse caso, e isso acontece com cada um de nós, e por isso a gente nunca tem que estar triste se aparentemente nós não estamos recebendo o amor que a gente gostaria de receber. Como a Leá própria, ela se sentiu odiada. Com certeza Yaakov não odiava ela, mas o fato dele não dar para ela a atenção que ela queria
dele não dar para ela o amor que ela queria, então ela se sentiu como se ela tivesse odiada. A mesma coisa acontece com cada um de nós. A pessoa pode se sentir que ela não é amada o suficiente, ela não recebe a atenção que ela deveria receber. Ela tem que se lembrar nessa hora que o Hashem está dando para ela, junto com isso, imediatamente está compensando ela com uma coisa muito maior, que ela não teria isso se ela tivesse a coisa menor. Então vamos dizer assim, no caso da Leá, o principal das mulheres era ter os filhos, daquelas matriarcas. Ela teve mais filhos do que todo mundo. Ela sozinha tinha metade e mais uma menina do que todas as outras juntas. E ela foi enterrada com Yaakov no Merat Machpelah. Ela foi, na prática, a verdadeira esposa de Yaakov. E tudo isso Hashem fez para ela assim, por trás dos bastidores. Então com a gente acontece igual. Sempre a gente tem que estar feliz, porque na hora que a gente descobre que estamos perdendo por um lado, quer dizer que a gente está ganhando muito mais por outro, mesmo que no momento a gente não está vendo isso. Então, gente, não se esqueça de colocar o sininho, dar o joinha, participar com a nossa instituição, que a gente depende de vocês. E muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, tudo de bom. Kol Tov Betzlachah.